e o assunto de hoje é como lidar com um sanguíneo. Não importa onde, os sanguíneos eles têm uma forma de motivação, de enxergar a vida, de encarar a vida, de agir, de se envolver. Então, o sanguíneo é um temperamento envolvente. É um temperamento que tem tudo a ver com relações. A linguagem dele são as relações. Então, para ele, o que é mais forte nele são as relações. Ele precisa estar envolvido com pessoas, envolvido em eventos, envolvido em tudo que tem pessoas. Ele gosta de pessoas, ama pessoas e a vida dele é estar em contato com outros. Então, você nunca vai ver um sanguíneo calado, quieto lá na dele. É muito difícil acontecer. Pode ser que numa fase da vida ele fique um pouco mais calado, mas, comumente falando, ele sempre vai estar rodeado de pessoas. O sanguíneo é aquele, eu já falei algumas vezes aqui, que gosta de sair. Ele prefere estar fora de casa, passeando, visitando um lugar diferente. Então, ele gosta de estar sempre em movimento. Ele carrega as baterias exatamente dessa forma. Não é em casa descansando, vendo filme, não. Ele gosta de passear. O sanguíneo, ele tem uma memória muito mais curta do que os outros. Como assim curta? Ele é representado pelo vento. Então, o vento, ele vem e ele vai muito rápido. As duas coisas são muito rápidas para o sanguíneo. Então, tudo para o sanguíneo passa muito rápido. Tanto as coisas boas que lhe acontecem, quanto as coisas ruins que lhe acontecem. Ele esquece muito fácil. Por isso, ele é um dos temperamentos mais perdoadores que vocês vão observar. É uma pessoa acolhedora, é uma pessoa carinhosa no falar. Ele não tem a linguagem pesada, entende? Dependendo, na maioria das vezes não. Se ele ficar irritado, o que precisamos mencionar que o sanguíneo, ele vai do riso ao choro no mesmo momento. Então ele tá feliz, animado, alegre, motivado, daqui a pouco aconteceu uma coisa, pronto, já desestabiliza ele já modifica aquilo que ele estava sentindo. Aí ele começa a se deprimir, chorar, chatear e tal, mas daqui a pouco passa também. Então, ele é uma pessoa muito flexível. Então, se algo está acontecendo, ele prefere flexibilizar, porque para ele é mais importante as relações. Não são os princípios, não são os valores, o que ele zela mais, por natureza, são as relações. Ele quer estar bem com todo mundo. Então, o sanguíneo, ele é muito político, né? Então, ele vai muito na conversa do momento, no que está sendo conversado. Por isso que a gente fala que o sanguíneo precisa estar sempre rodeado de boas influências. Porque se for má influência, ele acaba aprendendo aquilo, acaba se envolvendo com aquilo por ser totalmente relacional. Ele se relaciona muito. Então, para se relacionar, eu tenho que me parecer com aquele grupo. Entende? É o que acontece com o sanguíneo. Então, o sanguíneo, gente, não importa qual idade, tá? Ele precisa estar sempre em boas companhias. Pessoas com vontade forte. O que é vontade forte? Pessoas decididas, pessoas que falam que vão fazer e fazem. Pessoas espirituais que vão manter ele na espiritualidade. Entende? Por isso é bem importante o sanguíneo estar sempre do lado de boas influências. Tendo boas influências, a tendência dele de ser cada dia mais consagrado, melhor, tá? E mesmo que não tenha a ver com a fé em si, em relação a virtudes, ele precisa estar envolvido com pessoas que tenham boas virtudes. E ele vai acabar aprendendo, porque ele pega o jeito das pessoas, né? Ele acaba flexibilizando tanto que ele acaba falando igual as pessoas com quem ele mais convive. O sanguíneo ama uma festa, gosta muito de
de estar entre pessoas, de comemorar, de festejar. Só que ele tem um ponto que é um ponto preocupante, que precisa de condução, ou seja, direção. É a questão de querer estar em todos os eventos, todos. Então, estar em todos os eventos, participar de tudo o que acontece, é sinônimo de despesa, gasto. O sanguíneo não amadurecido geralmente é endividado. Por quê? Ele vive totalmente o hoje. Ele se envolve tanto com o hoje, tanto de corpo e alma, que ele esquece que tem um amanhã. Então, ele dificilmente se planeja. Ele não é do tipo planejado. Ele não é do tipo analítico. Ele é do tipo que, ele ou ela, tá? É do tipo que vamos viver a vida, né? Nós só temos o hoje para viver, né? Desse mundo não se leva nada. Então, o sanguíneo, ele pensa muito no agora. Ele é uma pessoa, assim, maravilhosa, porque se ele ou ela está com você, conversando com você, num projeto com você, ele tá de verdade, sabe? Ele é sincero naquilo que ele tá fazendo. Ele não é estratégico de ficar fazendo algo só para, entende? Não, ele não é estratégico, ele é muito sincero, ele é muito verdadeiro naquele momento com quem ele está envolvido. Porém, ele não tem muita firmeza, muita base. Então, ele tá aqui conversando com você, te apoiando, mas quando terminar o assunto aqui, que ele for conversar com a outra pessoa, ele vai começar a ouvir o lado da outra pessoa, se envolver no que a outra pessoa está contando e acaba ficando com aquela fama de falso. Por quê? Porque ele é extremamente flexível. Aí ele vai na conversa para agradar a pessoa. Não é porque ele concorda com a pessoa, mas é porque ele não quer desagradar a pessoa e quer manter ali a relação. Acaba quebrando os seus princípios. Então, o sanguíneo, ele precisa muito trabalhar os valores. Os valores, ele tem que definir valores para a vida dele e perseguir esses valores. Ele precisa não ter medo de dizer não, não ter medo de se posicionar. Por quê? Porque ele tem essa tendência de ir com a maré, de seguir o vento. Então, é muito necessário o sanguíneo cuidar em relação a isso. Ele é muito movido pelos 5 sentidos. Ele é muito, sente muitas coisas, é muito aflorada as suas sensações. Então, o sanguíneo, ele precisa cuidar com as coisas que ele vê, com as coisas que ele observa, porque isso é uma entrada para o coração dele. Com o olfato, com o paladar, vive comendo coisas que não são saudáveis, simplesmente pelo fato de que é gostoso, entende? Inclusive, o sanguíneo gosta do que é gostoso, confortável e quentinho. Ele ama o conforto e a comodidade. Ele não tem muita força para viver os desafios. O desafio começa a apertar, ele começa a querer sair fora, inclusive nas relações. Então, as relações do sanguíneo, elas não costumam ser duradouras, porque quando começa a acontecer um desafio, quando os obstáculos começam a surgir, ele tende a abandonar. Isso é no relacionamento, isso é nos estudos, isso é em qualquer lugar, qualquer âmbito da vida dele. Então, o sanguíneo precisa de pessoas que tenham bases e princípios alinhados com o seu, que daí ele vai criar uma força maior, uma constância maior, entende? Então, para se relacionar com o sanguíneo, uma coisa que você precisa ter em mente é que ele fala e depois ele raciocina. Primeiro ele fala, depois ele raciocina. Então você não pode levar para o pessoal o que o sanguíneo diz, tá? Por 2 motivos, porque ele é, por natureza, uma pessoa indecisa, ele é indeciso por natureza e ele também não pensa para falar, só vai fazer sentido depois que ele já falou. Logicamente, a gente não tá dando desculpa aqui para os sanguíneos falarem o que vier na telha. Não é assim. Ele precisa amadurecer, precisa se desenvolver.
Mas nós precisamos usar o amor e a empatia de entender que eles precisam se expressar. A vida deles é a expressão. Eles são espontâneos, eles são expansivos. Então, eles vão precisar colocar para fora o que eles estão sentindo, inclusive as emoções. Então, eles vão colocar para fora. Você será um bom parceiro se você for compreensivo, for paciente de ouvir tudo que ele tem para falar e deixar ele chegar à conclusão que ele precisa chegar. Porque para ele chegar na conclusão, ele precisa falar. Então, deixa ele falar, deixa ela falar e espera qual é a melhor conclusão que ele mesmo vai acabar encontrando. Então, não leve para o lado pessoal, não fique chateado, não fique ofendido, porque não é intencional. Isso é algo que nasceu nele, então nós precisamos compreender que muitas vezes ele vai precisar disso, tá? E o outro ponto do sanguíneo é você estar sempre lembrando ele que ele é importante, que ele é capaz, que ele é querido, que ele é importante para você, no que ele contribui para a sua vida. Então, você precisa estar reforçando isso, porque assim como eles esquecem as coisas ruins, eles também esquecem as coisas boas. Então, ele tem facilidade de te perdoar. Outra coisa, não é porque ele tem facilidade de perdoar que você vai viver pisando na bola com ele ou com ela. Não, você precisa cuidar, porque o sanguíneo é uma pessoa sensível. Ele se magoa, ele se chateia, sim, ele tem uma elasticidade emocional muito grande, porém, você não pode abusar disso. Você precisa levá-lo a sério, entende? Respeitá-lo. Agora, o sanguíneo, ele pega um ranço da pessoa. Se ele pegar ranço da pessoa, não adianta que ele não quer saber. Dá tempo para ele, deixa ele ter aquele espaço longe de você, para que quando ele se sentir leve de novo, vocês possam voltar a se relacionar como amigos, como namorado, enfim. Precisa dar esse espaço, porque quando o ranço chega, não adianta forçar. Forçar se torna pior, muito pior. Por quê? Porque reforça, né? Então não, deixa ele no tempo dele, ele vai voltar, ele vai fazer as pazes, porém ele precisa desse tempo, tá? Não se preocupe que ele não guarda raiva, ele não guarda rancor, pelo menos é a tendência dele, pode acontecer sim, né, de algum trauma que aconteceu durante a vida, que foi algo muito mais forte, que ele não consegue perdoar, pode acontecer, mas não é o natural, não é o natural dele, tá bom? O sanguíneo, gente, é muito desorganizado, muito desorganizado. Ele, nas relações, ele é muito bem sucedido, muito, mas na organização, planejamento, não. Se você for na casa de um sanguíneo que não amadureceu as suas tendências, o guarda-roupa tá virado, sapato para todo lado, toalha jogada por todo lado, uma bagunça. Por quê? Porque ele se distrai. Ele tá aqui lavando roupa e aí lembra que tem que lavar o banheiro e aí lembra que tem que dobrar a roupa. Ele faz um pouco, sabe? Cada momento assim, tudo ao mesmo tempo ele vai fazendo. Então, o sanguíneo, ele precisa muito amadurecer essa parte, ele precisa de pessoas com base, com foco, com disciplina do lado dele, porque ele não tem disciplina. Não tem. Ele é totalmente indisciplinado. Geralmente é uma pessoa que não é pontual, entende? Por tendência, né? Se for a tendência do temperamento. Mas tem muito sanguíneo que já foi educado, ele já deixou, já venceu tudo isso. Então, gente, para lidar com sanguíneo, você precisa ter o quê? Muita paciência, muita tolerância de ensiná-lo a ser mais organizado, a fazer as coisas com mais tranquilidade, com mais calma e viver de planejamento. O sanguíneo precisa de uma agenda. Sanguíneo sem agenda não tem vida. Ele precisa de uma agenda. Toda noite ele coloca naquela agenda o que ele vai fazer no dia seguinte. E ele tem que perseguir aqueles objetivos que ele tem, porque ele facinho se distrai, acaba esquecendo.
Tá bom, gente? Então, por hoje, é isso que eu quero deixar para contribuir com vocês, tá bom?